Olá, queridos, bom dia para você, que Deus abençoe mais uma manhã na sua vida, na sua família. Que bom poder acordar com mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, oportunidade de servir ao Senhor com amor, com alegria, independente das circunstâncias. Quero pensar com você hoje em Tiago, capítulo 1, 13 e 15, que diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Queridos, a tentação não nasce fora de nós. Olha que interessante. A verdade sobre a tentação, ela não nasce fora de nós. Ela encontra espaço, eco, no que ainda não foi totalmente rendido a Deus. Tiago, ele nos conduz aqui a uma compreensão profunda sobre a tentação, arrancando de nós qualquer desculpa espiritualizada. Ele afirma com clareza: Deus não tenta ninguém. Isso significa que o Senhor nunca nos coloca diante do mal com o objetivo de nos fazer cair. A tentação não é uma prova enviada por Deus, é um conflito interno que revela partes de nós que ainda precisam ser transformadas. A origem da tentação, segundo nós lemos, está nos desejos e inclinações internas, vontades desalinhadas, impulsos que se tornam maiores que a nossa obediência. São áreas não rendidas que, quando tocadas, despertam dentro de nós um apetite por aquilo que nos afasta de Deus. Isso aqui descreve exatamente um processo. Primeiro somos seduzidos, depois arrastados, e só então o pecado se completa. O pecado raramente acontece de repente, ele se forma lentamente, silenciosamente, como uma semente que encontra solo fértil no nosso descuido. E aí, você tem sido alguém vigilante? Esse texto nos chama a vigilância interior. Em vez de dar desculpa, em vez de culpar o inimigo, circunstâncias ou o próprio Deus, somos convocados a olhar para dentro e identificar onde nosso coração ainda se inclina para longe da vontade divina. A tentação é como um espelho espiritual. Mostra o que ainda precisa ser tratado, aquilo que ainda precisa ser curado ou realinhado. Não revela apenas fraqueza, mas oportunidade de purificação. Pense sobre isso. Tiago aqui também nos alerta para o destino final do pecado, que é a morte. Vemos isso em Romanos 6:23. Não apenas morte física, mas morte do propósito, da sensibilidade espiritual, morte da intimidade com Deus. O pecado nunca entrega o que promete. Ele seduz prometendo prazer e liberdade, mas seus frutos sempre roubam, corroem e afastam. Por isso, Deus não brinca com o pecado. Ele nos chama para a vida. Contudo, é precisamente nessa revelação honesta da nossa condição que encontramos a graça. Porque se a tentação nasce dentro de nós, a vitória nasce dentro de Deus. Ele não nos tenta, mas nos fortalece. Ele não nos empurra ao mal, mas nos oferece escape. Deus não nos deixa sozinhos no combate, mas nos dá o Espírito Santo justamente para transformar o que ainda nos atrai para longe. O que nós aprendemos aqui? Que a tentação não vem de Deus, mas de desejos internos desalinhados. Entendemos que o pecado é um processo, não é um evento repentino e que precisamos vigiar desde o primeiro movimento do coração. Descobrimos que Deus nos chama à responsabilidade e, ao mesmo tempo, oferece graça suficiente para vencermos. Talvez você precise, nesse momento, identificar uma área da sua vida onde você tem sido mais tentado. Dê nome isso diante de Deus, sem medo.
e peça ao Espírito Santo para revelar a raiz desse desejo. E em seguida escolha uma prática espiritual, ou todas elas, oração, jejum, renúncia específica ou uma confissão, para que você seja fortalecido nessa área. A tentação mostra, queridos, onde ainda nós precisamos de Deus. O pecado tenta se formar em silêncio, mas a graça de Deus é mais forte que qualquer inclinação interna. Quando reconhecemos a verdade sobre nossos desejos, damos a Deus permissão para transformá-los. E aquilo que antes nos arrastava para ser vencido, agora nos arrasta para a presença de Cristo. Pense sobre isso. Quero convidar você a orar neste momento. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, revela o que dentro de nós ainda responde à tentação. Nos mostra onde nós precisamos ser curados, transformados. Nos mostra onde precisamos ser fortalecidos. Não permita que nossos desejos nos arrastem para longe do Senhor. Purifica, Pai, o nosso coração. Guarda os nossos pensamentos, fortalece a nossa vontade para escolher sempre o que te honra e nos conduz à vida, Senhor. Nos livra de tudo que gera morte, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Pense sobre isso. Bom dia.